Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula de filosofia, onde nós vamos dar continuidade ao tema das escolas helenísticas. Estudamos na aula passada de filosofia duas correntes de pensamento num período da Grécia Antiga, conhecido como período helenista. Esse período ele marca o fim da filosofia clássica. Entendemos filosofia clássica por Sócrates, Platão e Aristóteles, esses três grandes pilares, né, esses três grandes pensadores, pais, digamos assim, até do pensamento filosófico da Grécia Antiga, período conhecido como filosofia clássica. Acabando esse período, chegamos à filosofia helenística, período de dominação do Império Macedônico, não é? Que durou aí no ano 326 a.C. até o ano 148 a.C. A grande busca desse período, a grande busca filosófica desse período, um período que é marcado fruto da despolitização, né? Temos um império que está dominando a Grécia, portanto, a política, o pensamento político que diz respeito à polis, ou a formalização, a formatação da vida na polis, já não é mais possível, já está tudo muito bem consolidado. Agora nós estamos falando de um modo de vida dentro da polis, né? O pensamento filosófico, a busca filosófica muda agora de foco. E os filósofos das correntes helenísticas, eles buscam, na verdade, quase que todos eles, uma maneira boa de se viver na polis. Já não se pode mais pensar a polis enquanto estrutura política. Já estamos no Império Macedônico. Agora nós precisamos arrumar um modo de viver. Esse modo de viver nós chamamos de ética, ok? A ética, o ethos, é um modo de vida, um modo como eu vivo em sociedade. Cada corrente de pensamento das escolas helenísticas marcam a busca por um modo correto de se viver nessa sociedade. O conceito basilar desse período, que foi o conceito que vocês estudaram e analisaram na atividade da última aula de filosofia, é o conceito de ataraxia. Ataraxia nada mais é do que a busca ética pela maneira correta de se viver. Ou melhor dizendo, a busca pela maneira mais ética de se viver. O foco aqui é no modo de vida, ok? Ataraxia nós podemos traduzir, a grosso modo, por felicidade. Qual é a maneira mais feliz de se viver? O que eu devo fazer para alcançar essa felicidade? Não é? E aí, então, cada corrente de pensamento das escolas helenísticas tem o seu modo de proceder, o seu modo de pensar. Nós já vimos sobre o ceticismo, que teve como base de pensamento os sofistas, e Pirro, que era um filósofo, que dizia exatamente que nós devemos duvidar de absolutamente tudo, colocar tudo, absolutamente tudo, sobre o crivo da dúvida, nada deixar sem ser passível de ser duvidado. Portanto, nós estamos falando aqui de uma espécie de dúvida hiperbólica, dúvida sobre tudo, não é? E então, portanto, a dúvida é que me leva à verdade. Não é que os céticos duvidavam que existisse uma verdade. A verdade existe, mas eu não chego a essa verdade aceitando conjecturas ou opiniões impostas, seja pela sociedade, seja por outros. Ou seja, é através da dúvida, através do exercício da reflexão, que eu mesmo, enquanto sujeito, enquanto ser pensante, consigo chegar a avaliar essa verdade. Portanto, nós estamos falando da suspensão de um juízo, né? Suspender o juízo no sentido de colocar tudo em dúvida, não é? Também falamos sobre o epicurismo na aula passada, que é essa busca pela vida realizada, essa busca ética pela vida, vivendo os prazeres que a vida pode proporcionar. Claro que não desenfreadamente, mas a busca pela vivência do prazer enquanto tal. Daí que Epicuro vai ser o grande mentor desses filósofos que eram conhecidos como filósofos do jardim, não é? E que você deveria então evitar pensar ou ficar preso a certas questões que trazem desprazer ao homem, não é? Por exemplo, a questão da morte, ok? Coisas que nos levam ao sofrimento e à dor. E hoje nós vamos entrar em mais duas correntes filosóficas, que é o que nos interessa, que o cinismo,
cinismo e o estoicismo. Estoicismo quase que é um braço do cinismo. O cinismo antecede o estoicismo. Mas o que ambos têm em comum é a busca pela ataraxia, a busca por essa felicidade, visando um modo de vida diferente, alternativo. Vamos começar pelo cinismo. Os cínicos, como eram conhecidos, eram filósofos lá do século IV. Esses filósofos, eles tinham uma maneira de vida muito peculiar, que se diferenciavam de todas as outras correntes filosóficas. Os cínicos eram conhecidos exatamente por acreditarem que a verdade das coisas não está nas idealizações, mas está nas coisas tal como as coisas são. Novamente, a cultura grega a essa altura e a própria filosofia já estava muito bem consolidada por pensamentos muito idealistas, platônicos, principalmente. Ideal de homem, ideal de mulher, ideal de sociedade, ideal de república, ideal de pensamento, forma de pensamento, ideal de vestimenta, padronização de beleza, o que é o belo, o que é a justiça, enfim. Os cínicos pensavam que a verdade está na simplicidade das coisas tal como as coisas são. A verdade está na própria natureza para os cínicos, não em idealizações. Daí que o cinismo é um movimento de contracultura, ou seja, ir contra tudo aquilo que já está padronizado, petrificado, tudo aquilo que é identitário do povo grego. O cínico, a palavra cínico, vem de kyros, que significa cão. Hoje em dia nós dizemos, ainda usamos essa palavra, né? Embora empregando-a de forma errada. Quando nós dizemos que alguém é cínico, hoje em dia, fulano é cínico, nós estamos querendo dizer que essa pessoa é falsa, não é? Quando na verdade cinismo não é falsidade. Cinismo é a busca pela verdade. Nem que para isso eu precise usar da ironia. Os cínicos usavam muito da ironia, né? Para zombar. Talvez a única justificativa de nós ainda empregarmos esse termo cínico como sinônimo de falsidade, na verdade deveria ser por sinônimo de zombaria, né? Uma pessoa cínica é aquela pessoa irônica. Isso os cínicos eram mesmo, né? Mas da onde vem a raiz da palavra para facilitar o nosso entendimento? Portanto, kyros, em grego, significa cão. Não à toa. O grande expoente dessa corrente filosófica, o grande pensador dessa corrente filosófica, era um filósofo chamado Diógenes. Diógenes de Sinope, ou Sinope, uma cidade grega. Diógenes, ele não foi o idealizador do cinismo, mas ele foi aquele que maior consolidou esse pensamento. Aquele que mais sucesso, digamos assim, fez. Diógenes levava esse apelido, cão, pela forma como ele vivia. Os seus contemporâneos assimilaram a forma como Diógenes vivia à forma como os cães vivem. Diógenes não usava roupas, ele usava apenas um manto escorraçado, um manto de mendigo, porque Diógenes acreditava que as idealizações de vestimenta não levavam o homem à felicidade. Portanto, Diógenes olharia para a nossa sociedade hoje, onde as pessoas se resumem àquilo que elas vestem, roupas de marca, acham que são melhores do que as outras porque usam essa ou aquela marca. Vivem uma vida de consumo, né? Consumismo, então tem vários sapatos, várias camisas, enfim. Diógenes dizia que alguém que acha que encontrará felicidade nisso está enganado. Porque a natureza já nos fez sem roupa. Nós nascemos sem roupa. Quando muito, para se afugentar do frio, podemos usar aí uma pele de algum animal, alguma coisa assim, para nos cobrir. E é isso que Diógenes fazia. Dava com um roupa, uma túnica de mendigo. Diógenes não usava sandálias. Ele dizia que as sandálias dele eram as solas do próprio pé. A natureza já fez o meu pé perfeito, com
proteção necessária para poder caminhar. Diógenes não levava consigo nada, a não ser o seu cajado, nem alforge, nem lugar para guardar alimentos, nada. Usou durante muito tempo uma cuia que ele usava para tomar água, até que um dia ele foi beber água num riacho, e ali ele viu um animal usando as mãos para beber água, principalmente um primata, né? Uma espécie de macaco. E aí ele pegou a cuia dele e quebrou. Foi que estava carregando um peso à toa. Quer dizer, se eu tenho as minhas mãos, se a natureza já fez as minhas mãos, eu posso tomar água com a mão. Não preciso carregar um objeto, carregar um peso à toa, né? Não é natural. Diógenes se alimentava quando queria, não seguia as normas de alimentação, nem nada disso. Alimentava, vivia do que as pessoas davam para ele, ele vivia da mendigância, né? Detalhe, não por uma condição social, como hoje em dia nós temos vários moradores de rua. Mas esses o são não por opção, são por fatores sociais. Diógenes incorpora esse modo de vida por um idealismo filosófico, de se desapegar de absolutamente tudo aquilo que não seja essencial para a vida. Os cínicos viviam com aquilo que era essencial para se viver. Do contrário, diriam eles, nós nos apegamos a coisas que são superficiais. Acreditamos que a nossa felicidade dependerá dessas coisas e essa felicidade nunca virá, porque é superficial. Para eles, a natureza dispôs tudo de tal maneira que não falta nada a ninguém. Se as pessoas não acumularem, se as pessoas não viverem uma vida de avareza, se as pessoas não forem gananciosas e aprenderem a viver um dia de cada vez, com aquilo que a natureza lhes dá, com a água do riacho, com aquilo que os passarinhos comem, com as frutas que a árvore fornece, por aí em diante, não faltaria nada para ninguém, não haveria ninguém necessitado, por aí em diante. Então os cínicos zombavam da sociedade e a forma como a sociedade, naquela altura a sociedade grega, uma grande civilização, um grande império, na época dominado por Alexandre o Grande, viviam. Com todas as suas padronizações, idealizações, guerras e por aí em diante. Então os cínicos, eles são esse movimento que incomodou demais a cultura grega. Os valores que os gregos tinham por certo, as noções que os gregos tinham por certo e errado. Os cínicos contrariavam tudo isso. Causavam estranheza pelo seu comportamento. Né? Diógenes também vivia num barril, ele não tinha casa, ele vivia num barril, se abrigava dentro de um barril. Daí que o cínico, que ele era conhecido como o filósofo do barril, né? Ele costumava dizer que ele gostou do apelido de cão. Diferente das pessoas que se incomodariam ou se sentiriam ofendidas, Diógenes gostou do apelido, incorporou para ele. E então colocou que os seus discípulos seriam chamados cínicos. Cães também, né? Eles deveriam aderir esse modelo de vida. Os cínicos, eles não acreditavam em deuses, em divindades. Para eles, a própria natureza é a divindade. Né? Não existia divindades. A própria natureza é a divindade. Você deveria ter uma vida, portanto, de acordo com o seu instinto, tal qual os animais. Para o cínico, a razão humana idealizou demais o homem e trouxe muita frustração para o homem. Quando o ser humano deixar de usar um pouco a sua razão e se apegar mais aos seus instintos, aquilo que é natural dele, aquilo que vem com ele, aquilo que a natureza lhe proporciona, ele vai ser muito mais feliz. Comer quando tem fome, beber quando tem sede, ter relações sexuais quando quer, independente do lugar e da pessoa. Os cínicos também eram repudiados pela sociedade grega, exatamente porque eles faziam suas necessidades fisiológicas onde eles estivessem. Então, se por exemplo o filósofo cínico estivesse andando no meio da praça e ali desse vontade dele de fazer cocô, ele ia baixar a calça e ia fazer. Né? Por quê? Porque ele dizia que a natureza é assim, a natureza está pedindo. Os animais, os cães, eles não vão ao banheiro. Né? Então ele faz, abaixa a calça e faz. Né? E assim para todo o resto. E aí vocês podem imaginar, né? Todas as necessidades fisiológicas, todas
eram realizadas em praça pública. Eles faziam isso no meio da sociedade, exatamente para chocar a sociedade. Ok? Para causar uma reflexão nessa sociedade. Daí então que esse movimento vai ser assim um movimento de liberdade, de libertação. É a ética, um modo de vida pautado na liberdade. E o que é ser livre para os cínicos? É viver de acordo com a sua natureza e não de acordo com aquilo que a sociedade, ou que as pessoas, ou que os filósofos, ou que os políticos, ou que quem quer que seja diga que é certo ou errado. Para eles o certo e errado é determinado pela natureza. Se a natureza pede, é certo. Se não é natural, não tem que ser usado. Roupa não é natural. Enfim, tudo aquilo que não é natural não deve ser usado. Ok? Esses são os cínicos, os cães, os filósofos conhecidos como cães, né? E eles usavam muito da ironia, que era a própria da ironia socrática, né? De você não aceitar uma verdade estabelecida, mas você usar da ironia, usar do sarro, não é? Para fazer as pessoas questionarem e por aí em diante. Perfeito? Apenas uma historinha para terminar essa linha de pensamento dos cínicos, né? Um dia Alexandre o Grande, que era o dominador daquela época, Alexandre foi um dos maiores dominadores da antiguidade. Dominou a Grécia, dominou a Pérsia, dominou a parte da Ásia, quase dominou a África, se não me falha a memória. Alexandre um dia, reza a lenda. Ai, perdão. Aí a natureza falando, né? A natureza falando. Deu sono. Se Diógenes estivesse aqui, diria, olha, você não tem que pedir perdão. É a natureza sua que está com sono e ponto final. Né? É a sua, o seu corpo, a sua natureza. Né? Um bom exemplo. Alexandre, o grande, esse imperador, esse conquistador, reza a lenda que ele ficou sabendo desse filósofo, desse Diógenes, que vivia dessa maneira. O filósofo do barril. Né? E ele quis conhecer. Ele admirava Diógenes, segundo reza a lenda. Alexandre dizia que se ele não fosse Alexandre, ele gostaria de ser Diógenes, tamanha liberdade com a qual esse homem vivia. Alexandre estava preso às suas conquistas, à sua fama. Todos esperavam grandes coisas dele, coisas grandiosas e por aí em diante. Diógenes simplesmente era Diógenes. Vivia a sua vida ali no barril. Né? Passando por Sinope, Alexandre viu Diógenes tomando o seu banho de sol. Reza a lenda que Alexandre se colocou na frente de Diógenes. Se colocou à frente de Diógenes. E disse a Diógenes, você é o Diógenes? Eu sou Alexandre o Grande. E eu estou aqui de passagem. E eu gostaria muito de conhecer você. E eu queria fazer alguma coisa por você. Eu quero que você me peça o que você quiser. É uma forma de eu poder retribuir a gratidão que eu tenho por você, ser quem você é. Ensinar as coisas que você nos ensina. Então você pode pedir para mim o que você quiser que eu vou te dar. Aí Diógenes olhou para Alexandre e disse assim, eu posso pedir o que eu quiser? Alexandre respondeu, claro. Aí Diógenes disse, então dá licença que você está atrapalhando o meu banho de sol. O que quer dizer isso? O que eu quero, o que eu preciso, eu já tenho. A natureza está me dando, é o sol e você está aqui me atrapalhando. Dá o fora daqui. Esse desprendimento, esse desapego que Diógenes tem é próprio dessa maneira de pensar. É próprio de tentar alcançar a ataraxia, a felicidade, através de uma vida desprendida de tudo, liberta de tudo, que não é estritamente necessário e essencial. Isso é um pouco da filosofia dos cínicos. Ok? Os cínicos, trocando em miúdo, resumindo a ópera, não seguiam nenhum padrão social, nenhum. Não se casavam, tinham relacionamentos abertos, isso há mais de 2.300 anos atrás. Não seguiam nada que a sociedade colocava como certo ou errado. Se desprendiam de tudo. Por último, vamos estudar o estoicismo. Os filósofos estoicos. O estoicismo, pessoal, foi fundado por um filósofo grego, também do século IV, século V, século
chamado Zenão. Zenão foi um filósofo cujo pensamento derivou-se do cinismo. O estoicismo é um cinismo mais light. Os cínicos eram radicais, tal e qual eu narrei aqui para vocês. Os estoicos eram mais lights, entendeu? Eles diziam basicamente que o homem deveria viver de acordo com a ordem cósmica. Lembrando que os gregos concebem o universo como cosmos. O que é o cosmos? É um todo ordenado, um todo organizado, um todo racional, um universo organizado. Esse logos possui uma harmonia, um universo harmônico. Tudo está no seu devido lugar, as estrelas, o sol, a lua, tudo está no seu devido lugar. Existe uma harmonia no cosmos. Existe uma harmonia na natureza e o homem, para ser feliz, para alcançar essa ataraxia, deveria também estar de acordo com a natureza, com o cosmos, tal qual diz o cinismo. Mesma coisa. A diferença é que, para os estoicos, essa realidade é organizada, portanto é racional. Não é aleatória, não é jogado. O universo não é um monte de coisa jogada. É um todo organizado onde cada parte organiza o todo e faz com que o todo funcione perfeitamente. Portanto, o cosmos é um todo organizado. Repito, para os estoicos, o cosmos, o universo, é um todo organizado. Portanto, é racional. Existe uma racionalidade no cosmos. O sol está no seu devido lugar, a luz está no seu devido lugar, as estrelas, a natureza age de uma maneira racional. Portanto, o homem também tem que ser racional. Para o estoicismo, Deus é a própria natureza. Não é um ser à parte da natureza. Não é o ser que fez a natureza. É a própria natureza, é o próprio cosmos organizado e ordenado. Isso é Deus para os estoicos. Portanto, eles são monistas. Uma única substância. Mono, uma única substância. Monistas, ou seja, existe uma única substância, que é Deus, que é o tudo, que é o todo. Entenderam? Não é que existem várias substâncias, eu, vocês, o mundo, o cosmos, Deus, cada um é uma substância. Não. Existe uma única substância. Uma. Deus. Que é a natureza. Que sou eu. Que é o cosmos, enfim. Que é vocês, são vocês. Diria os estoicos. Monismo. Se o universo é racional e nós também devemos ser racionais, logo, não se pode ter prazer. Diferente dos epicuristas que nós estudamos,